A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade por acessar os últimos vídeos e juntamente a nós, irmãos, conversar, assuntar, comentar, comentários do canal, a Irmandade, fazer pergunta e dar a opinião. O canal é nosso mesmo, né, irmãos? Irmãos, eu espero que estejam todos bem, com saúde, todos na santa paz de Deus, nesta manhã de sábado, neste dia 14 de junho de 2025. E juntamente com a querida Irmandade, nós vamos abordar mais uma revelação, irmãos, que nos enviaram. Agora foi uma serva de Deus, né, que enviou uma revelação mediante uma outra revelação que nós colocamos aqui no canal, irmãos. E veja bem como que uma coisa já chama a outra, né? Nós colocamos revelações aqui e veja bem, irmãos, e muitos passam a mesma coisa que o outro irmão passou ou passa. Nós falamos nos últimos vídeos, irmãos, sobre perturbação, sobre o inimigo ali perturbando o inimigo, até gerando guerra espiritual entre a pessoa, né, irmãos? Eu também falei no vídeo que às vezes a prova material é ruim, né? Você ter uma prova material, passar necessidades, né, irmãos? Monetária, mas a prova espiritual é difícil, irmãos. Só quem passa sabe quanto é difícil. E às vezes Deus permite da pessoa passar uma prova espiritual, uma prova de fogo mesmo, aonde a pessoa luta constantemente com o inimigo cara a cara. Eu tenho aqui uma revelação que Deus deu, irmãos, para uma serva de Deus, nossa irmã, vou ver o nome dela aqui, nossa irmã, que ela me mandou via WhatsApp, né? Sálvia, isto, nossa irmã Sálvia. Ela nos enviou via WhatsApp e veja bem, irmão, e Deus mostrando para ela o mal, né, irmão? Irmãos, se nós pudesse aqui ver o que nos arrodeia 24 horas, irmãos, nós clamaria o sangue do Senhor Jesus, irmãos. Muita prova, né? Eu tenho recebido da nossa querida Irmandade, que me encontra na rua, né? Que reconhece. Irmãos, por uma boca só. Irmão Paulo, ore pela gente. Cada um ora um pelos outros, porque está muito difícil a prova na terra. Irmãos, e Deus prova e aprova o filho que ama, né? Vamos colocar aqui para a nossa querida Irmandade ouvir esta a revelação da serva de Deus. Vamos lá. No final, eu venho aqui acabar o vídeo com a nossa querida Irmandade. Tá bom? Vamos lá. Irmão Paulo, paz de Deus, tudo bem? Irmão Paulo, eu queria dizer assim, que sobre a revelação dessa irmã, que a irmã postou aí, não sei se tem alguma coisa, se é parecido, o que é. O ano passado, esse ano meu esposo faleceu, dia 26 de janeiro. Teve câncer e faleceu. Ele não era crente, não era evangélico. Ele faleceu sem se batizar, mas os irmãos foram visitar ele, foi ungido, né? Deus permitiu que o irmão fosse lá, ungisse ele no hospital. Irmão Paulo, o ano passado eu tive uma perseguição muito grande, espiritual também. Eu sofri um acidente de moto, já próximo à Santa Ceia. Eu sofri um acidente de moto próximo à Santa Ceia. E uma coisa, fiquei alguns dias em casa, poucos dias, não foi um acidente fatal porque não foi uma coisa muito grave, não quebrou nada, fiquei com a perna bastante roxa, já próximo à Santa Ceia. E bastante assim, vamos dizer assim, que é uma coisa
Eu senti que era uma guerra espiritual que eu estava passando, mas Deus tinha falado pela palavra, assim, que eu ia passar por vamos dizer assim, por um trator. O trator ia passar por cima, sabe, assim, um trator de esteira. E avisou aquela palavra se repetiu na igreja por umas 2 ou 3 vezes, se não me engano. Falava sobre os discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus falava ali com os discípulos, ali, né, 24 de Mateus, se não me engano, acho que é 24 de Lucas, não me lembro o capítulo, só sei que eram os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus falava com eles ali, né, mas eles não entendiam, tinha passado uma veda no olho deles, para que eles não conseguissem entender que ali era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava lado a lado com eles, só foi entender quando eles chegaram na aldeia, ali ao partir do pão, foi que eles entenderam ali que era o Senhor Jesus ali, né? Mas, irmão Paulo, eu tive ali um sonho, né? Acho que foi muito real mesmo, irmão Paulo. Eu ainda estava recuperando do acidente, já estava bem boa mesmo, assim, já tinha saído já estava trabalhando, voltado a trabalhar, e eu tive um sonho. Na minha casa tem televisão, eu tenho meu filho, a minha nora, que não são crentes, conhecem a palavra de Deus, mas não são crentes. E eles são muito fanáticos, assim, gostam de futebol, gostam muito mesmo. A vida deles é comentar sobre futebol. E aí, irmão Paulo, um dia eu orei, era de madrugada, eu orei. Eu sempre faço minha oração ao deitar, né? E como a gente tem que sempre fazer esse hábito aí de orar, né? Sempre ao dormir. E umas horas de madrugada eu voltei a orar, orei de novo. E nessa minha oração, depois da oração, deitei e fui dormir. Mas, Paula, eu tive um sonho. Era muito. Irmão, não foi um sonho. Não sei se foi uma visão, se foi uma revelação, não sei o que foi, mas foi um desses dois. Não sei entender, né? Certo é que eu saí do meu quarto, fui até a. Passei pela sala, fui até a cozinha e fiquei isso no sonho. Quando eu cheguei na área, que ela é descoberto, né? Tá bem descoberto, tem umas plantaçãozinha no fundo, no quintal. Eu passei pela cozinha e fui até a porta da cozinha e fiquei ali de frente ao quintal. Que eu olhei ali, a minha nora e o meu filho, eles estavam sentados na marquisa, né? Olhando ali, conversando ali. E eu olhei, de repente, naquela hora, era como se fosse um entardecer, assim, o claro ali, era como se fosse ou o entardecer ou o amanhecer, ali naquele momento ali, sabe? Mas quando de repente, irmão Paulo, eu olhei pro portão, o meu portão ele é todo fechado de cima e embaixo, não tem como você ver nada, assim, é bem fechado. Mas o portãozinho social dele, quando eu olhei, no portão social, irmão Paulo, naquela hora, já não era mais, não era nenhum, não tinha clarão de nada mais, já estava como se fosse tarde da noite. E eu olhei naquele portão, me bateu um medo muito grande. É tanto que quando eu tô falando agora pro irmão, tá me dando, sabe, arrepio de frio, sabe assim, aqueles calafrios, sabe assim. E eu, irmão, corri para fechar o portão. Irmão, quando eu cheguei lá no portão, o meu portão fecha de dentro para fora. Mas no sonho ele fechava de dentro, ele fecha de fora para dentro. No sonho eu fechava ele de dentro para fora. Ele era a fechada dele era diferente. Irmão, quando eu cheguei no portão para fechar o portão, que eu percebi que estava aberto, quando eu olhei, quando eu fui fechar o portão, irmão Paulo, uma força terrível. Eu olhei para baixo, alguém pegou na maçaneta daquele portão. E eu não conseguia ver a pessoa, era uma força invisível. Quando eu olhei para aquele portão, embaixo tinha um pé, sabe assim, como se fosse uma botina, uma coisa preta assim, sabe? Com o pé, aquela coisa preta assim, sabe? E botou o pé para o lado de dentro do portão e eu comecei a lutar com aquela coisa ali. Eu não vi o corpo, não vi a pessoa, só via que era aquele pé, já tinha colocado o pé para o lado de dentro do portão, e eu comecei a lutar com aquela coisa ali, eu comecei a lutar, e aquilo foi me enfraquecendo, e aquela mão, a mão dele, irmão Paulo, era como se fosse uma corrente,
estava me rodeando em cima de mim, passou a única coisa que eu conseguia mexer em mim eram os meus dedos da minha mão, das minhas duas mãos. Eu não conseguia movimentar mais nada. E uma das mãos eu ainda não conseguia mexer o dedo direito, era só uma só, a mão direita. E eu comecei, aí ele começou a enrolar. E era como aquela corrente, aquele braço dele, como se fosse ele me abraçando, mas ele começou a rodear em mim aquelas correntes. E começou como se estivesse me sufocando a minha alma, assim, sabe? E de repente, eu olhei para a porta da cozinha, eu olhei para onde meu menino estava com a minha nora, eu olhei para ver se eu conseguia chamar eles, mas eu ouvia um barulho da televisão muito alto. E naquela hora eu olhei para minha nora e meu filho, eles estavam saindo, levantando a marquise e indo em direção, entrando na porta da cozinha e já indo em direção à sala para onde estava o barulho da televisão. E aí aquela coisa falava para mim bem assim, no meu pensamento. Eu não perguntava para ele, eu só olhava ali para chamar meu filho, mas eu não conseguia falar, sabe? De repente ele falava para mim assim: não adianta você chamar, eles não vão te ouvir. Não adianta, você não vai chamar eles não vão te ouvir. Irmão Paulo, eu lutava ali, lutava. E aquele bagulho da televisão muito alto, aquele barulho terrível, como se tivesse um jogo, uma coisa assim, sabe? E aquilo entrava na minha cabeça aqui, aquele barulho, e ele lutando comigo. De repente, eu consegui lembrar do nome do Senhor Jesus. Quando eu lembrei do nome do Senhor Jesus, aquela hora, eu falei: Senhor Jesus, naquele momento, irmão Paulo, foi como se a corrente caísse no chão imediatamente junto com o portão. Ela fez assim, pá! A corrente bateu junto com o fechamento do portão. Soltou aquelas correntes e o portão bateu tudo junto. Sabe assim, como se fosse uma coisa só, como se fosse a corrente no portão, sabe? Aí eu acordei, já era de madrugada, assim, como se o dia estivesse amanhecendo já, sabe? Eu levantei, fui orar a Deus, fui orar de novo, clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus, sabe, assim. E meu filho congregava. Desse dia em diante, irmão Paulo, meu filho não foi mais para a igreja, a minha nora também não. Ela é muito devota lá, assim, um pouco é católico, né? Então, irmão sabe, assim, mais ou menos como que é. Então, irmão Paulo, assim, eles têm a crença deles, né? Nós acreditamos no Deus vivo, eles também acreditam no Deus vivo, porém, eles têm a crença diferenciada um pouco da nossa, né? Tem mais um segmento diferente. E aí, meu Paulo, nunca mais eles foram para a igreja, assim, não... E eu fico observando, assim, que parece que aconteceu justamente que o maligno falava para mim, ele ia me soltar, ele ia me dar paz, mas a paz eu não ia permitir mais que, sei lá, assim, uma coisa muito forte. Aquele dia foi uma luta espiritual terrível. Deus abençoe, irmã Paula. Irmãos, vocês observam nessa revelação e que a serva de Deus foi avisado para ela que ela seria passado em cima dela como se fosse um trator, né? Irmãos, veja bem, Deus avisando, né? Deus avisa quando a pessoa vai passar uma prova deste tipo. Prova esta, como já disse no vídeo passado, e a nossa irmã Sálvia, ouvindo uma outra irmã, né, que falou sobre essa parte, ouvindo isso, e ela também teve a sua experiência, porque, né, olha só, ela acordou no sol, na revelação, foi mostrado ela indo no portão, abrindo para alguém, e ali quem estava? A força do mal por trás do portão. Força essa, irmãos, em que às vezes chega até a nossa casa, mas se nós deixar o portão aberto, se nós deixar, vamos para a Irmandade entender, uma brecha na nossa vida espiritual, esse circunciso ele entra. O fato da nossa irmã falar sobre a Igreja Católica, eu entendi, nós entendemos muito bem. A família dela retornou
para a Igreja Católica. Ali na Igreja Católica, os verdadeiros católicos, irmão, são pessoas muito honestas, pessoas muito devotas e, veja bem, no nosso caso, muito crentes, nelas é muitos devotos, elas acreditam de alma, né, naqueles santos, o qual que para nós, logicamente, a nossa doutrina, né, que não devemos adorar, idolatrar ídolos. Porque, irmãos, veja bem, se nós puder e ter conexão direta com Deus, para que nós vamos usar como ponte uma imagem de barro, uma imagem ali que praticamente feita por mão de homens, né? Aquela imagem, ela teve um criador. Só que o nosso criador, nós fomos feitos por Deus, o nosso criador. E aquela imagem foi feita por um criador homem. E o criador homem que fez aquela imagem é criação de Deus. Então logo, né, de vez de você entrar ali, adorar uma imagem para chegar até Deus, que logicamente aquela imagem faz, né, uma ponte para Deus. Então vá direto a Deus. Dobre os joelhos e peça direto para Deus. Que esse Deus, ele, todas as maravilhas, livramentos, né, angústias, tristezas, né, irmãos? Eu conheço uma senhora em que ela não adora imagem, ela é católica roxa mesmo. Mas ela pega a Bíblia e vai conversar com Deus. Eu falei para ela, é a melhor coisa que a senhora faz. A senhora está indo direto na fonte. A senhora não está tendo intermediário, né? Ou terceirizando. Só vai direto na fonte. Então, mas isso daí, cada um com sua religião, né, irmãos? E a nossa irmã, a Sálvia, teve, né, essa revelação. E nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a paralisia do sono também. Que aqueles que têm a paralisia do sono, eles vê, eles sentem, né? Eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, nunca mais eu tive essa paralisia do sono. Mas quando eu tinha, era terrível, porque você acorda sem estar dentro do corpo, o seu espírito. Isso mesmo, irmão. Você acorda sua carne. E o seu espírito não está dentro do corpo. E quando você acorda, você abre praticamente, ou abre os olhos, o que acontece? Você sente o seu espírito fora da carne. E só que você sente próximo a você as hostes da maldade. Irmão, o que a serva de Deus falou aí, a nossa irmã Sálvia, só esse nome vai expulsar. Irmão, se você passar por algum problema espiritual, em termos de perturbação de espírito, irmão, clame o sangue do Senhor Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. É o único que tira por 7 caminhos, irmãos. Por 7 caminhos. Irmãos, irmãs, quem nunca aí, ou a irmã teve revelação, mas a revelação que a irmã teve foi praticamente então o espírito dela que foi até aquele portão. Mas ela sabe, a carne sabe direitinho como foi. Porque a carne tem o conhecimento quando o espírito tem algum aviso. Então, o espírito dela foi até aquele portão, chegando lá, o inimigo estava pro lado de fora, querendo acorrentar a serva de Deus. Qual foi o nome que ela usou? Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Então, irmãos, é gratificante nós fazer vídeo e a Irmandade entender que isso acontece, né, com cada um de nós. Quem é aqui de vocês que estão ouvindo que vocês não sabem o que é, então, paralisia do sono? Paralisia do sono é quando você está ou para dormir e você sente aquele baque, a sua alma sai do seu corpo e você então sente algo chegando próximo de você. Você sente a majestade maldosa ali,
né, majestade? A divindade do espírito maligno, né? O mal vindo, as hostes da maldade. Vamos caracterizar as hostes da maldade ali do lado, irmãos. É aquilo que eu disse, né? Se nós soubesse o tanto de espírito que nos acompanha, que nos rodeia, né? Nós ficaria de joelhos prostrados o dia todo, irmãos. Irmãos, é terrível. Esse mundo paralelo, o mundo oculto, é complicado. Então, nossa irmã Sálvia, Deus abençoe grandemente por essa contribuição da irmã. Deus abençoe grandemente a irmã passar para nós. Esposo da irmã faleceu este ano, em janeiro, né? Teve um câncer, a irmã teve essas provações. Mas Deus abençoe, irmã. E o tempo certo, Deus trará de volta a sua família também. Tá bom? E o inimigo falou que ia soltar ela, mas ia ficar ali, né? Perturbando, talvez até colocando coisas na cabeça, né, das pessoas. Que o inimigo é assim, irmãos. Ele não pode com a irmã, porque a arma dela foi o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos isto, irmão, não há demônio que fique perto. E quando a serva de Deus pega um véu, coloca sobre a cabeça, dobra seus joelhos em chão, irmãos, o poderio dos anjos desce e ali tanto profetiza quanto expulsa os demônios, né, irmãos? O que vocês acham sobre esse vídeo? Muito, muito forte, né? Deixa aí seus comentários. Você já teve paralisia do sono? Já aconteceu algo desta forma com você? Você já teve praticamente em espírito? Deus mostrou tudo para você e o seu corpo estava lá deitado, mas quando o seu espírito voltou para o corpo, você soube no outro dia que Deus mostrou. Então a conexão carne e espírito é uma só, correto, irmãos? Carne e espírito é uma só. Deixa aqui seus pedidos de orações e compartilhe e comente, irmão. Comente, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos. Fique com Deus.